Logo após o casamento, minha sogra tentou me forçar a comer comida crua para estabelecer suas regras. Meu marido disse que ela tinha boas intenções e que eu não deveria desperdiçar. Eu ri com desdém, joguei tudo na lata de lixo e acrescentei uma frase que deixou toda a família dele em silêncio. O almoço foi servido na pesada mesa de jacarandá. Assim que eu ia pegar o arroz, Dona Sônia, minha sogra, trouxe da cozinha uma travessa de vagem refogada. A vagem tinha um verde vivo brilhando de óleo. Mas um simples olhar foi o suficiente para eu saber que não estava cozida. Os talos estavam duros, exalando um cheiro forte e cru. Dona Sônia bateu a travessa na mesa, bem na minha frente, e tamborilou os EX na travessa, com a voz arrastada e cheia de segundas intenções. O primeiro almoço oficial da nora com os sogros. Como a minha filha. Nossa família sempre teve regras rígidas. Uma mulher, ao se casar, precisa conhecer seu lugar. Essa vagem eu só refoguei por pouco tempo. Quem entra na família tem que seguir os costumes. Come e veja se consegue engolir as regras desta casa. Eu fiquei paralisada. Todo conhecimento científico básico indica que vagem mal cozida contém toxinas. Ingeri-la pode causar, na melhor das hipóteses, dor de estômago e náuseas. Na pior, uma intoxicação alimentar grave que requer hospitalização. Levantei o olhar para Dona Sônia. O rosto da mulher de 55 anos mostrava uma clara expressão de teste, com os cantos dos lábios erguidos em um sorriso zombeteiro. Respirei fundo, tentando manter a voz o mais suave possível. Mãe, a vagem não está bem cozida. Comer assim pode causar intoxicação. E meu estômago é fraco. Que tal eu levar para a cozinha e refogar mais um pouco para que todos possamos comer com segurança? Ah, Dona Sônia bateu os talheres na mesa. Você está me acusando de cozinhar comida suja e venenosa? Nesta casa você come o que eu cozinho e do jeito que eu cozinho. Eu vivi até essa idade e nunca vi ninguém morrer por comer vagem mal passada. A atmosfera na mesa congelou instantaneamente. Meu sogro simplesmente se virou para o outro lado, em silêncio. Olhei para o Bruno, meu marido. Bruno franziu a testa, pegou um pedaço de carne de porco e colocou no prato, sussurrando, mais alto o suficiente para que todos ouvissem. Lari, o que há com você? A mamãe se deu ao trabalho de cozinhar desde cedo, é só um pouco de vagem, um gesto de carinho dela. Faça um esforço para manter a paz na família. Por que discutir com a mãe? Para os vizinhos rirem de nós, as palavras de Bruno foram como uma faca rasgando a última ilusão que eu tinha sobre este casamento. Senti um nó na garganta, mas naquele momento minha mente ficou incrivelmente clara. Eu não chorei. Eu não cedi. Levantei-me abruptamente. Peguei o prato de vagem meio crua. A senhora está certa. Uma casa com regras deve ser seguida. Mas se a regra é forçar as pessoas a comer comida tóxica para mostrar poder, então, com licença, eu não aceito essa regra. Crash. Joguei todo o conteúdo do prato na lixeira da cozinha, para o espanto de toda a família do meu marido. Dona Sônia ficou boquiaberta, seu rosto passando de pálido para um vermelho furioso. Bruno levantou-se de um salto, apontando o dedo para mim e gritando. Você enlouqueceu, Larissa? Que palhaçada é essa? Peça desculpas para a mamãe agora. Eu nem sequer olhei para o Bruno. Ali mesmo, na mesa de jantar, peguei meu celular e disquei o número da minha mãe. O viva-voz estava no volume máximo. Alô, mãe? Minha voz soou clara e articulada, ecoando por todo o andar térreo da casa. Estou na casa do Bruno. A mãe dele me serviu vagem crua e tentou me forçar a comer para testar a nora nova. Meu marido concordou, dizendo que eu deveria engolir para manter as aparências. Eu joguei tudo no lixo. Agora estou arrumando minhas coisas e indo direto para o meu apartamento em Pinheiros. Não se preocupe com nada, mãe, eu resolvo isso sozinha. Antes que minha mãe pudesse dizer qualquer coisa do outro lado da linha, eu desliguei. Só então Dona Sônia pareceu voltar a si, agarrando o peito e gritando. Meu Deus, que desaforo! Que tipo de nora é essa? Você liga para sua mãe para difamar esta família? Eu não respondi. Virei as costas friamente e subi para o segundo andar. Peguei rapidamente algumas roupas essenciais, joguei-as em uma bolsa e coloquei minha mochila de trabalho com o laptop nos ombros. Meu coração batia forte, uma mistura de indignação e uma determinação arrepiante. Quando desci, Bruno correu para tentar arrancar a bolsa de mim. Onde você pensa que vai? Você causa o caos nesta casa e agora quer simplesmente ir embora? Que tipo de esposa é você? Saia da frente.
Rosnei, meu olhar frio como gelo fez Bruno recuar. Este sobrado de 3 andares no condomínio é da sua família. Pode ficar aí e ser o filhinho da mamãe. Eu vou para o meu espaço. Saí pelo portão, ignorando os gritos estridentes de Dona Sônia que vinham de trás. Chamei um Uber e, sentada no banco de trás, observei o cenário do subúrbio de São Paulo se afastar pela janela. Sentia que uma batalha tinha terminado, mas eu sabia que uma tempestade gigantesca estava apenas começando. O carro parou em frente a uma charmosa vila no coração de Pinheiros. Paguei a corrida, peguei minha bolsa e andei mais uns 10 metros até o pequeno sobrado que eu, com tanto esforço, havia alugado e reformado. O som da chave girando na fechadura ecoou no silêncio. A porta de madeira se abriu para um vazio cortante. Apenas 3 dias antes, este lugar estava cheio de risadas de amigos que vieram ajudar a decorar o nosso ninho de amor. Agora havia apenas eu, o silêncio e uma atmosfera fria. Joguei a bolsa no sofá e, antes que pudesse respirar, batidas violentas soaram na porta. Larissa, abre a porta! Que palhaçada é essa? Era a voz do Bruno. Ele me seguiu de moto. Fui até o pequeno pátio, mantendo o portão de ferro trancado entre nós. Não abri. Apenas cruzei os braços e encarei o homem com quem eu acabara de me casar. Abre a porta agora. Bruno estava visivelmente irritado, mas tentava conter a voz para não gritar muito alto. Você tem noção do que fez? Jogou a comida no lixo na frente dos meus pais. Ligou fazendo escândalo para sua mãe. Agora os vizinhos estão todos cochichando e apontando. Minha mãe está em casa chorando, a pressão dela subiu. Você não tem pena dela? Olhei diretamente nos olhos de Bruno e respondi friamente. E você? Teve pena do estômago da sua esposa? Sua mãe me obriga a comer vagem crua para me humilhar. E você, meu marido, me força a comer junto com ela. O que você veio fazer aqui? Me levar de volta para pedir desculpas à sua mãe? Eu já te disse, era só um pouco de vagem. Se você aguentasse um pouco, quem morreria? Você fez minha mãe perder a moral e eu também fico humilhado perante os parentes. Agora você vai arrumar suas coisas, voltar comigo, pedir desculpas pra mamãe e dizer que estava de cabeça quente. Rápido, as pessoas estão olhando. Bruno olhava constantemente ao redor, aterrorizado com os olhares dos vizinhos que nem sequer conhecíamos direito. Na cabeça dele, a aparência e as regras absurdas de Dona Sônia eram mais importantes que a saúde e a dignidade de sua esposa. Vá embora, eu disse, palavra por palavra. Não estou com tempo para encenar uma peça de família feliz com você. Se você gosta de ser um bom filho, fique naquele seu sobrado, não venha mais me incomodar. Você não seja tão abusada. Acha que se for embora eu vou rastejar atrás de você? Virei as costas, entrei em casa e tranquei a porta de vidro com força, ignorando Bruno que ficou do lado de fora, resmungando mais algumas frases antes de acelerar a moto e ir embora. O som do motor se afastando me deixou em um silêncio doloroso. Senti um aperto no peito, não de tristeza, mas de indignação. Peguei o celular e liguei para Camila, minha melhor amiga desde a faculdade. Agora uma advogada de família extremamente competente. Fala, madame! Em plena lua de mel e me ligando? O que houve? A voz animada de Camila soou do outro lado. Vem pra minha casa. A lua de mel acabou. E traz cerveja. Menos de 30 minutos depois, Camila estava lá. Ela entrou, carregando uma sacola enorme com um fardo de cerveja estupidamente gelada e 2 porções de frango a passarinho. Vendo meu estado deplorável, Camila não fez muitas perguntas. Ela abriu 2 latas de cerveja, me passou uma e abriu a embalagem do frango, que cheirava deliciosamente a alho e salsa. Bebe. Depois me conta que roteiro de novela mexicana eles ensinaram para você ter que fugir para cá. Tomei um gole da cerveja amarga e comecei a contar tudo desde o início sobre o almoço daquele dia. Quando cheguei na parte da vagem crua e na frase do Bruno, como amor a mamãe fez com carinho, Camila bateu a lata de cerveja na mesa com força, espirrando espuma para todo lado. Manual completo, disse Camila, limpando a boca e pegando um pedaço de frango. Essa Dona Sônia não é qualquer uma. Isso é um golpe psicológico clássico que nós, advogados, chamamos de bullying passivo-agressivo. Franzi a testa. Ela só fez isso para mostrar quem manda, certo?
Não é tão simples. Camila ajeitou os óculos, seu olhar se tornando afiado, digno de uma advogada. Aquela travessa de vagem crua foi apenas uma ferramenta para testar sua reação. Ela está estabelecendo dominância desde o primeiro dia. Se hoje você fechasse os olhos e comesse aquela vagem, amanhã ela interferiria no seu trabalho, nas suas finanças e mais tarde na criação dos seus filhos. Ela quer provar que naquela casa a lei dela é suprema. E o tal do Bruno? Perguntei. Camila balançou a cabeça, enojada. Ele é um covarde disfarçado de filho exemplar. Vive falando em amor à mãe e paz na família, mas na verdade joga a esposa na linha de frente para ter paz. A análise dela foi como um bisturi, dissecando cada camada do meu casamento. Você fez a coisa certa, Lari. Jogar aquela vagem fora foi perfeito. A mulher moderna pode aturar muita coisa, mas aturar humilhação sem sentido destrói uma vida inteira. Camila bateu no meu ombro, mas agora não é hora de ficar remoendo. Temos que agir. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo de notas. Primeiro, os 30 mil dos presentes de casamento. Você me disse ontem que a dona Sônia insistiu em guardar, certo? Ao ouvir a quantia, me assustei. Sim, ela disse que somos jovens e gastamos demais, então ela guardaria para nós. Bruno insistiu, então eu transferi o dinheiro do meu aplicativo, do banco direto para a conta dela. Transferência bancária deixa rastro. Ótimo. O que você escreveu no descritivo da transferência? Camila perguntou, incisiva. Eu escrevi. Larissa e Bruno, para a mamãe guardar o dinheiro dos presentes de casamento. Camila deu uma risada vitoriosa e bateu na própria coxa. Perfeito. A palavra-chave é guardar. Me escute, agora mesmo, mande uma mensagem para o Bruno, mencionando esse dinheiro. O objetivo é fazer. Lu confirmar por escrito que Dona Sônia está com o dinheiro do casal. Salve todas as mensagens, tire print da transação. Mande tudo para mim, você. Você já está pensando em divórcio? Eu tremi. A lata de cerveja em minha mão vacilou. Camila baixou a voz, seu olhar cheio de empatia, mas extremamente firme. Lari, sou advogada de família há tempo suficiente para entender. Um homem que deixa a esposa comer comida crua pelo ego da mãe nunca vai te proteger quando a verdadeira tempestade chegar. Você precisa se preparar para o pior cenário, proteger seus bens e, antes de tudo, sua saúde mental. Não deixe que eles te manipulem. Respirei fundo. O picante do frango misturado ao amargo da cerveja me deixaram mais alerta do que nunca. Os votos de casamento ainda estavam frescos, mas a guerra pela sobrevivência em nome da família havia realmente começado. Peguei o celular e abri a conversa com o Bruno. Já chegou em casa? Fiquei nervosa hoje na hora do almoço, mas não estou errada. E sobre os 30 mil do casamento que transferi para sua mãe guardar, diga a ela para guardar com cuidado. Quando eu precisar para o trabalho, vou pegar de volta. Menos de 2 minutos depois, o celular vibrou. Camila espiou e deu um sorriso de canto. Na tela, a resposta de Bruno era clara. Cheguei. O dinheiro a mamãe já tá guardando, tá seguro, não precisa se preocupar. Mas sua atitude hoje com ela foi muito errada. Pense bem no que você fez. Camila brindou sua lata com a minha. O peixe mordeu a isca. Prova de bens assegurada. Agora, bem-vinda ao mundo das guerreiras, Lari. Naquela tarde, depois que Camila foi embora, o silêncio voltou a reinar no meu pequeno sobrado. Limpei as latas de cerveja e a bagunça, tentando traçar limites claros em minha mente. Foi quando a tela do meu celular piscou com uma mensagem do Bruno. Já se acalmou? O que aconteceu hoje eu esqueço. Vou considerar que você estava estressada com o trabalho e perdeu o controle. Mas você, como filha, gritar com sua sogra na frente de todo mundo é falta de respeito. Ela é idosa. Se ela te repreende, você deveria aguentar um pouco. Não custa nada. As mulheres devem ser maleáveis. Com jeitinho se consegue tudo. Se você for tão tensa, o que ganha com isso? Volte hoje à noite, peça desculpas, e ela não guardará rancor. Li aquelas palavras e comecei a rir. O ridículo dos covardes é que eles sempre usam a moralidade como um escudo para sua própria covardia. A indignação de mais cedo havia desaparecido, dando lugar ao desprezo. Deslizei os dedos pelo teclado, digitando cada palavra com firmeza. Eu não estou errada, então não tenho por que pedir desculpas. Se você gosta de jeitinho, procure uma boneca de pano para amarrar. Eu sou um ser humano com autoestima e dignidade.
não um saco de pancadas para você e sua mãe testarem a paciência. Aquela vagem crua foi um insulto, e você permitir que eu passasse por aquilo prova que você não tem qualificação para ser meu marido. Não me mande mais mensagens com lições de moral. Deixe-me trabalhar em paz. A tela mostrou que ele estava digitando, depois parou. Alguns minutos depois, Bruno respondeu com uma frase curta e grossa. Não seja tão abusada. Desliguei as notificações de mensagens do Bruno e liguei meu laptop. O familiar software de design 3D iniciou. Naquela tarde, meu chefe, o senhor Matias, me designou para liderar o esboço do design de interiores de um grande projeto de pousada de luxo em Campos do Jordão. O cliente era o senhor Arruda, um investidor renomado, exigente e difícil. Ele já havia recusado 3 propostas de outros escritórios de design antes de nos procurar. Mergulhei no trabalho, deixando-me levar pelas linhas e medidas. Os números, as proporções e os desenhos sempre foram meu porto seguro. O quarto principal, com cerca de 45 quadrado metro, pé direito de 3,2 m. A distância da beirada da cama até a grande janela ensolarada deveria ser exatamente 120 centímetros para garantir uma circulação perfeita. Cada pequeno detalhe de iluminação e material de madeira natural era cuidadosamente ajustado por mim. No mundo da arquitetura, tudo segue a lógica, as regras e o equilíbrio. Era completamente diferente daquela confusão tóxica chamada família do marido, da qual eu acabara de escapar. Quanto mais eu desenhava, mais minha mente se acalmava. Minha carreira nunca me trairia. Contanto que eu fosse competente, ela sempre me daria a melhor rota de fuga na vida. Absorta no trabalho, não percebi que o céu lá fora já estava escuro. O relógio na parede marcava 21h30. De repente, a campainha tocou insistentemente. Ding-dong, ding-dong. Franzi a testa. Camila certamente não voltaria a essa hora. E eu não havia pedido nada por delivery. Ao me aproximar do sistema de câmeras de segurança, congelei. Parada sob a luz amarelada do poste na pequena vila estava Dona Sônia. Ela usava seu habitual pijama de seda e carregava uma grande marmita de inox. Soltei um suspiro. Fui para o pátio, mas me recusei a abrir o portão de ferro. Fiquei do lado de dentro, separada dela pelas barras de metal frias. "O que a senhora faz aqui a essa hora?" perguntei, com a voz neutra, sem emoção. Dona Sônia ergueu o olhar, a expressão dura do almoço desapareceu, substituída por um sorriso forçado. Ela pigarreou, tentando suavizar a voz. "Larissa, minha querida, o que aconteceu hoje foi um mal-entendido. Eu estava de cabeça quente, fiz um escândalo e os vizinhos ficaram rindo. Eu sou mais velha, não guardo rancor de jovens. Hoje à noite eu mesma preparei uma canja de galinha e trouxe para vocês se fortalecerem. O Bruno disse que você estava cansada. Abra a porta para mim. Vamos conversar e resolver tudo." Olhei para a marmita de inox em suas mãos e imediatamente reconheci a tática clássica de bater e assoprar sobre a qual Camila havia me avisado. Ela fingia ser magnânima, rebaixando-se a trazer comida, mas na verdade queria entrar no meu espaço pessoal para impor seu controle. E o mais ridículo de tudo, Bruno aparentemente mentiu para a mãe, dizendo que estava aqui comigo. "Agradeço a gentileza, mãe." Cruzei os braços, respondendo calmamente. "Mas meu estômago é fraco e não posso comer coisas gordurosas como canja à tarde da noite. Vai que eu tenho uma intoxicação como a da vagem e preciso ir para o hospital. Além disso, esta é minha casa alugada e já é tarde para receber visitas. Por favor, leve de volta." Ao ouvir isso, a máscara de bondade de Dona Sônia caiu. O sorriso falso desapareceu, seus olhos se arregalaram e sua voz se tornou estridente no meio da vila silenciosa. "Ah, então você está se achando, não é? Em toda a minha vida, nunca me rebaixei a servir comida para ninguém. Eu me dou ao trabalho de vir até sua porta e você se atreve a me responder com essa arrogância? Abra o portão. Onde está o Bruno? Chame seu marido para abrir o portão para mim. Onde você escondeu meu filho?" Ela enfiou a mão pela grade e começou a sacudir o portão com força. O barulho de metal batendo fez com que as luzes das varandas de alguns vizinhos se acendessem. Eu não cedi 1 centímetro. "Rosnei, o Bruno não está aqui. Se quer encontrar seu filho, volte para o seu sobrado e o procure lá. Não venha fazer escândalo na minha casa." "Você está mentindo." "Ele disse que veio para cá com você?" gritou Dona Sônia, o rosto vermelho sob a luz da rua. "Sua vagabunda, casada há 3 dias e já convenceu meu filho a abandonar a casa. Se eu não entrar aí e te despedaçar, não me chamo Sônia."
Meu limite de tolerância havia chegado. Dei um passo para trás, tirei o celular do bolso, disquei o número do Bruno e coloquei no viva voz no volume máximo. Ele atendeu rapidamente. Que foi? Já se arrependeu e quer que eu te busque. A voz de Bruno soou zombeteira. Escute bem, gritei, sobrepondo o barulho de Dona Sônia batendo no portão. Sua mãe está na frente da minha casa fazendo um escândalo e ameaçando me despedaçar. O que você mentiu para ela que a fez pensar que você estava aqui? Você é tão covarde que, depois de ser expulso, não teve coragem de admitir para sua mãe e teve que inventar que estava vindo me consolar para não levar bronca? A linha ficou em silêncio por alguns segundos, depois ele gaguejou. Lari, a mamãe tá aí? Por que você não abre a porta para ela? Não faça um escândalo, as pessoas estão olhando. Deixa ela entrar, eu pego a moto e chego aí rapidinho. Eu ri, ironicamente, e elevei a voz para que Dona Sônia, do lado de fora, ouvisse cada palavra. Se as pessoas olharem, é a sua família que perde a moral, não eu. Bruno, tô te dando exatamente 3 minutos para convencer sua mãe a ir embora. Se ela continuar batendo no portão e gritando, vou chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência por perturbação da ordem e assédio. A delegacia fica a menos de 200 metros daqui. Do outro lado, Bruno entrou em pânico, gritando desesperado. Mãe, mãe, você está aí? Volte para casa, por favor, mãe. Não faça disso uma grande coisa. Amanhã a gente conversa. Ela vai chamar a polícia de verdade, mãe. Dona Sônia ouviu o choro e a súplica do filho querido pelo telefone. Ao ouvir a palavra polícia, suas mãos que agarravam o portão de repente se soltaram. Ela parou, olhando ao redor com medo para as janelas dos vizinhos que se abriam curiosamente. Ela me fuzilou com o olhar, o peito subindo e descendo com uma raiva que não podia mais ser liberada. Você é boa. Espere e verá, sibilou Dona Sônia entre os dentes. Ela pegou a marmita com força, virou as costas e saiu da vila a passos largos. Sua sombra desapareceu na noite escura. Desliguei o telefone, verifiquei novamente as trancas do portão e voltei para dentro. Bati a porta de vidro blindado, encostei-me na parede e respirei fundo. Nenhuma lágrima caiu. Apenas uma força invisível, mas extremamente poderosa, começou a fluir em minhas veias. O primeiro contra-ataque foi um sucesso. Fui direto para minha mesa de trabalho, olhando para o esboço da pousada na tela brilhante. Esta noite eu não dormiria. Esta carreira, esta honra, eu as defenderia a qualquer custo. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de arquitetura às 7h30. Embora tivesse passado a noite em claro trabalhando no esboço 3D do projeto da pousada do senhor, arruda minha mente estava estranhamente alerta. A xícara de café preto na minha mesa estava pela metade quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, com a voz firme. Alô, é a Larissa? Aqui é seu tio Carlos, irmão mais velho, do pai do Bruno. Franze a testa. Minha mão no mouse parou. A tempestade da noite anterior mal havia passado e outra já se formava. Aquela família operava sob uma regra implícita. Os mais velhos estão sempre certos e os homens são sempre protegidos por uma rede de parentes. Bruno havia se escondido para dar lugar aos superiores da família para me intimidar. Pois não, tio. Bom dia, mantive a polidez mínima. O senhor precisa de algo? Estou em horário de trabalho. Do outro lado, ele pigarreou, com um tom autoritário e professoral. Liguei para te ensinar uma lição de vida. Ouvi da mãe do Bruno tudo o que aconteceu. Casada há 3 dias e você já arrumou as malas e foi embora? E ainda ameaçou chamar a polícia para sua sogra no meio da noite? Você tem estudo, é arquiteta ou algo assim, não é? Por que se comporta de forma tão incivilizada? Os antigos dizem que respeito gera longevidade. Mesmo que sua sogra esteja errada como nora, você deve calar a boca e ouvir. Casar é seguir as regras da família do marido, não jogar a comida no lixo como uma selvagem. Arrume suas coisas e volte hoje à tarde para se desculpar com os pais dele e se mude de vez para o subúrbio para servi-los. Só assim a família terá paz. Respirei fundo, contendo a náusea que subia pela garganta diante daquela lógica arcaica. Minhas palavras foram calmas, mas afiadas como uma faca. Tio, eu respeito os mais velhos quando eles agem com decência e moralidade. Respeito gera longevidade, não significa fechar os olhos e engolir um prato de vagem crua para provar que sou uma boa nora
e depois acabar no hospital. A mãe do Bruno me forçou a comer comida tóxica para mostrar poder. Eu reagi para proteger minha própria saúde. Se o senhor acha que essa regra está certa, então me desculpe, meu corpo não a tolera. Ah, sua atrevida! A voz do tio explodiu no telefone, completamente descontrolada pela minha resistência. Você ousa discutir comigo? O Bruno é um bom rapaz, ele te tolera. E é por isso que você está subindo na cabeça de todo mundo, não é? Estou em horário de trabalho. A empresa me paga para desenhar projetos em metros e centímetros, não para ouvir insultos. Adeus, tio. Desliguei na cara dele e bloqueei o número. 30 segundos depois, uma mensagem do Bruno apareceu. Você enlouqueceu? Como ousa desligar na cara do tio Carlos? Até quando você vai continuar virando esta casa de cabeça para baixo? A família inteira está reunida, me dando uma bronca por sua causa. Joguei o celular de lado, com a tela para baixo, e continuei imersa nas especificações do quarto principal. Reunião de família? Que ridículo. Eles estavam montando um tribunal para condenar uma vítima que se recusou a ser envenenada. Eu não respondi uma única palavra ao Bruno, mas Dona Sônia não desistiria tão facilmente. O ataque por telefone falhou, então ela escalou as ações. Exatamente às 14h30, o telefone interno do escritório tocou. A voz da recepcionista soava nervosa. Lari, você pode descer aqui na recepção 1 minuto? Tem uma mulher aqui que se diz tia do seu marido. E ela insiste em falar com você. Ela tá falando muito alto. Os clientes e o pessoal de outros departamentos estão olhando. Apertei a caneta com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Dona Sônia ousou enviar parentes até o meu trabalho para criar uma cena? Tudo bem. Fugir nunca foi o estilo de Larissa. Desci para a recepção. Assim que saí do elevador, vi uma mulher da idade de Dona Sônia, vestindo um vestido florido e chamativo e uma bolsa de couro grande, sentada em um dos sofás de luxo para clientes VIP. Era a tia Vera, irmã do pai do Bruno. Sobre a mesa de vidro, ela havia jogado um saco de laranjas, como se fosse uma parente atenciosa em visita. Ao me ver, tia Vera levantou-se de um salto e ergueu o queixo. Ah, aí está ela, a noiva de ouro do nosso Bruno. Você se esconde bem, sobrinha? Me deu um trabalho para te achar. Aproximei-me calmamente, cruzei os braços, mantendo uma atitude educada, mas distante. Olá, tia. Este é o meu local de trabalho. Se a senhora tem algo urgente a discutir, podemos ir a um café aqui perto. Aqui não é apropriado. Por que ir a outro lugar? Tia Vera gesticulou, com a voz estridente, de propósito para que meus colegas do departamento de vendas ouvissem. É assunto de família, não há o que esconder. Eu me dei ao trabalho de trazer laranjas para te dar um conselho. Uma mulher, por mais bem-sucedida que seja em casa, é apenas uma serva do marido e dos filhos. As mulheres devem ser maleáveis, sobrinha. Você é teimosa, por qualquer coisinha ameaça divórcio, ameaça chamar a polícia. Você acha que pode mandar no mundo? Os olhares dos meus colegas começaram a se voltar para nós. Sussurros começaram a ecoar. Tia Vera, vendo isso, sentiu-se ainda mais confiante. Deu um passo à frente, levantando a mão para me dar um tapinha no ombro, como se fosse uma anciã sábia. Peça para sair mais cedo hoje. Venha comigo, pegue suas coisas e volte para casa para pedir desculpas a Sônia. Depois, vocês dois se resolvem entre 4 paredes. O Bruno é um santo de aguentar sua teimosia. Se fosse outro, já teria te dado um tapa na cara. Volte, arrume suas coisas e volte para casa do seu marido. E os R, 30 mil dos presentes, a Sônia te devolve metade para você começar um negócio. Ao ouvir R, 30 mil e metade, eu ri. Um riso tão frio que a mão da tia Vera, suspensa no ar, parou. Tia Vera, eu afastei a mão dela. Minha voz era baixa, mas cada palavra soou firme e clara no meio da recepção. Eu a respeitei como mais velha e fiquei quieta ouvindo. Mas agora, ouça bem. Eu me casei para construir uma família, para compartilhar a vida em igualdade, não para me vender como uma escrava e ouvir lições de moral da família do meu marido, através de violência psicológica. A senhora fala em ser maleável. Eu sou uma pessoa, não um pedaço de palha. E não tenho tempo para tentar amarrar um covarde que se esconde atrás da saia da mãe e a deixa vir perturbar a esposa no trabalho. O rosto da tia Vera foi de vermelho a pálido. Seus lábios tremeram. Você se atreve a falar assim com a tia do seu marido? Sua mal educada. Dei mais um passo à frente, dominando completamente a sua postura arrogante. Se sou educada ou não,
Minha competência profissional e meu salário mensal provam. Vou repetir pela última vez. Esta é uma empresa de design de interiores. Nós recebemos clientes para discutir projetos, metros quadrados e contratos. Não recebemos parentes para fazer teatro com moralidade barata e manipulação psicológica. Por favor, pegue suas laranjas e vá embora. Você está me expulsando na frente de todo mundo? Tia Vera bateu o pé no chão de mármore polido. Eu não vou. Quero ver o que seu chefe e seus colegas vão pensar de você. Vou mostrar a esta empresa sua verdadeira face. Vamos ver se você consegue continuar trabalhando aqui. Sem dizer mais uma palavra, olhei para a recepcionista que estava pálida no balcão. Ligue para a segurança do prédio agora. Informe que uma pessoa externa invadiu e está causando perturbação e ofendendo a honra de uma funcionária na área de trabalho. Rápido. Ao ouvir segurança e perturbação, tia Vera se assustou. Ela se lembrou da história de Dona Sônia sobre a delegacia. Naquele ambiente corporativo, ela estava em desvantagem. Não podia usar sua tática de gritar como se estivesse na feira. Tia Vera agarrou sua bolsa, pegou o saco de laranjas e sibilou. Você é boa. Minha família não teve sorte em ter uma nora arrogante como você. Espere e verá. Ela saiu em direção à porta giratória, resmungando maldições. A atmosfera na recepção voltou ao silêncio. Acenei calmamente para alguns colegas que ainda estavam parados, atônitos. Todos pareciam impressionados e respeitosos com minha firmeza. Virei as costas e entrei no elevador. Por fora, eu criei uma armadura de aço, mas quando a porta do elevador se fechou, encostei a testa na parede de metal fria. A sensação sufocante das garras tóxicas da família do meu marido estava sempre à espreita. Eles não me viam como uma pessoa, mas como um troféu teimoso a ser domado. Ding. O elevador abriu no meu andar. Estiquei os braços, respirei fundo e saí. A carreira ainda estava lá, esperando por mim. Eu tinha que terminar aquele projeto da pousada com perfeição. Não importava a tempestade, eu não deixaria aquela bagunça familiar apodrecida afundar minha vida brilhante. Exatamente às 16 daquele dia, levei os esboços 3D do quarto principal ao escritório do diretor. O senhor Matias, um homem com mais de 50 anos e vasta experiência em arquitetura, folheou cada página, a testa franzida. O som do papel virando ecoava na sala silenciosa, fazendo meu coração disparar. Larissa, dê uma olhada nisso de novo. Senhor Matias tirou os óculos, batendo a ponta da caneta na mesa. A proporção do espaço está perfeita. A iluminação é ótima. A distância da cama ao guarda-roupa está correta. Tudo é lógico e preciso. Mas está frio, Larissa. Este projeto não tem alma. Franze a testa. Meu orgulho profissional me fez argumentar. Senhor, o estilo minimalista prioriza a função e elimina detalhes decorativos supérfluos. O uso de vidro e piso de cimento queimado é para criar um espaço aberto e moderno. Ele tem segurança e luxo, mas não toca a emoção. Senhor Matias me interrompeu com a voz calma, mas firme. Vou te contar um segredo sobre este projeto. O senhor Matias Arruda não está construindo essa pousada em Campos do Jordão apenas por negócios. A esposa dele faleceu no início do ano passado. Aquele terreno guarda as memórias da juventude deles. Ele quer construir um lugar em homenagem a ela, um lugar longe da agitação, mas quente o suficiente para que ele sinta que ela ainda está presente em cada respiração da casa. Senhor Matias apontou para o meu desenho de ângulos retos. Você usou materiais frios, tons sombrios e levou o isolamento ao extremo. Ele rasgaria este projeto na hora. O coração de um homem está ferido. Ele precisa de um refúgio, não de uma caixa sem alma para se trancar. Parece que você trouxe seu próprio estado de espírito defensivo e sufocado para este projeto, não é? Eu fiquei paralisada. Meus lábios tremeram. A observação do meu chefe foi como uma agulha, perfurando o balão tenso na minha cabeça. A frieza daquelas paredes cinzas era a armadura que eu mesma ergui contra os ataques tóxicos da família do meu marido. Eu, inconscientemente, usei o design para construir uma fortaleza que rejeitava toda conexão. Vá e pense de novo. Senhor Matias gesticulou. Eu preciso da temperatura do minimalismo, não de um espaço frio que rejeita as pessoas. Voltei para minha mesa com a mente em branco. Toda a lógica da qual eu me orgulhava parecia inútil. Naquele momento, o telefone tocou. Era minha mãe. Respirei fundo, tentando soar calma. Oi, mãe? Lari, tá trabalhando? A voz da minha mãe estava embargada. Sim, estou na empresa.
que aconteceu? Minha mãe ficou em silêncio por um momento, depois disse com firmeza. A dona Sônia me ligou. Ela gritou. Disse que eu não soube criar minha filha, que você é uma mal-educada. Disse que você gritou com ela, virou a mesa, expulsou a tia do seu marido da empresa e convenceu o Bruno a sair de casa. Ela exigiu que eu fosse até a casa dela me desculpar e te forçasse a voltar e pedir perdão. Senão, ela te devolveria. Meu sangue ferveu. Aquela mulher, ela está usando a mesma tática de novo. Ameaçar, intimidar. Mãe, não acredite nela. Ela me forçou a comer vagem crua para me humilhar. Você sabia? Minha filha, a voz da minha mãe ficou dura, me interrompendo. Eu te dei à luz, te criei por 26 anos. Eu sei exatamente que tipo de pessoa você é. Minha filha nunca seria desrespeitosa com os mais velhos sem motivo. Fiquei sem palavras. O nariz ardeu, a voz tremeu. Mãe, o que você disse a ela? Minha mãe deu uma risada fria. Eu disse na cara dela. Dona Sônia, eu dei minha filha em casamento ao seu filho para que eles construíssem uma família, não para que ela se tornasse sua escrava. Se minha filha errou, eu a corrijo. Mas forçá-la a comer comida crua para torturá-la psicologicamente é maldade? A senhora acha que porque tem uma casa grande e os R 30 mil do casamento pode pisar na minha filha? A partir de agora, eu a proíbo de ligar para minha família novamente. Na pior das hipóteses, eles se divorciam. Minha filha eu acolho de volta. Posso ser pobre, mas posso sustentar lá pelo resto da vida. Não preciso que a senhora eduque. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. As primeiras lágrimas desde que saí daquela casa sufocante. O amor e a proteção incondicional da minha mãe foram como um rio quente que inundou meu coração endurecido. Minha mãe, uma mulher simples, que nunca levantou a voz para ninguém, teve a coragem de enfrentar aquela mulher poderosa e venenosa para proteger a dignidade de sua filha. Não chore, minha mãe disse suavemente. Concentre-se no seu trabalho. Se der para ficar, fique. Se não, venha para casa. Mesmo que seja para comer arroz e feijão, sempre haverá comida quente esperando por você. Não tenha medo, a mamãe tá aqui. Desliguei e chorei, desabafando tudo. Quando levantei a cabeça e olhei para as paredes cinzas no meu computador, tive uma epifania. Um verdadeiro lar não é um lugar que te aprisiona com regras podres e controle mesquinho. É um lugar que te acolhe, que oferece compreensão e amor incondicional. O Sr. Arruda precisava de um espaço assim. Um lugar que fosse minimalista, mas quente o suficiente para abraçar a alma. Enxuguei as lágrimas e comecei a trabalhar freneticamente. Pedi ao Senhor Matias para trabalhar de casa pelos próximos 3 dias para me concentrar totalmente no projeto. Em casa, comprei miojo e café e me tranquei do mundo exterior. Ignorei as chamadas do Bruno e de seus parentes. Por 3 dias e 3 noites, mergulhei no desenho. Substituí os cantos de metal frio por curvas suaves de madeira de carvalho. O cinza frio deu lugar a um bege quente, combinado com luz amarela de cortinas de linho. Calculei cada centímetro da janela para que o sol da manhã atingisse exatamente a beirada da cama de Vimy. O estilo ainda era minimalista, mas em cada canto havia o calor do cuidado e do amor. Às 2 da manhã do terceiro dia, salvei o último render. Um espaço elegante, minimalista, mas tão quente que poderia fazer alguém chorar, apareceu na tela. Eu sorri. Meus olhos estavam fundos, mas brilhavam. A luz do meu próprio ser e do amor materno me guiou para salvar minha carreira. Com este projeto, eu não temeria mais nada. Agora era hora de dar o checkmate naquela farsa de família. Às 7h30 da manhã, após 3 dias imersa no trabalho, acordei assustada com um som estridente. Não era uma batida na porta, mas o som de metal sendo forçado, o som de uma serra cortando o ferro do meu portão. Abri o aplicativo da câmera de segurança. A cena era tão absurda que pensei estar sonhando. Na frente do meu portão, Dona Sônia estava de braços cruzados. Ao lado dela, um homem com um alicate de pressão gigante. E a 1 metro de distância, Bruno, meu marido, de pé, enfiando as mãos nos bolsos, olhando para os lados com medo dos vizinhos. Pode cortar essa fechadura para mim. A voz de Dona Sônia ecoou pelo microfone da câmera. A casa é do meu filho e da minha nora. Ela está brava e trancou a porta. Eu tenho o direito de entrar para limpar. Não tenha medo. Eu pago o dobro. Bruno tentou intervir. Mãe, para com isso. As pessoas estão olhando. E se a Lari estiver aí dentro? E se a polícia aparecer? Cala a boca, Dona Sônia empurrou. Homem de 28 anos e covarde desse jeito.
Sua mulher some por 3 dias e você não faz nada. Se você não pode ensiná-la, eu ensino. Vou cortar a fechadura e jogar todas as roupas dela na rua. Vamos ver se ela ainda terá essa arrogância. O serralheiro hesitou. O limite havia sido ultrapassado. Peguei meu celular e ativei o microfone de 2 vias do aplicativo. Minha voz soou alta e clara na rua silenciosa. Senhor serralheiro, se o senhor encostar nesse cadeado, será levado para a delegacia agora mesmo por dano à propriedade e invasão de domicílio. A câmera está gravando tudo, incluindo seu rosto e a placa da sua moto. Aqui é o centro de São Paulo, não terra de ninguém. O serralheiro, apavorado, largou as ferramentas. Senhora, eu não sabia. A idosa disse que a casa era do filho dela. Eu não faço isso, vou embora. Ele pegou suas coisas e fugiu. Bruno ficou pálido. Dona Sônia, furiosa, começou a sacudir o portão. Sua desgraçada! Você estava aí dentro o tempo todo? Você ousa ameaçar sua sogra? Abra a porta. Eu não respondi. Em vez disso, enviei uma longa mensagem para o Bruno. Bruno, o ato de trazer alguém para arrombar minha casa hoje ultrapassou todos os limites. Isso é invasão de domicílio e assédio. Dou a você e a sua família um ultimato. Vocês têm 24 horas até as 8h30 da manhã de amanhã para 1. Você e sua mãe me ligarem e pedirem desculpas publicamente à minha mãe por toda a violência psicológica. 2. Devolverem imediatamente os R$ 30 mil que sua mãe está retendo. Se, após 24 horas, essas condições não forem cumpridas, minha advogada entrará com o pedido de divórcio litigioso. Além disso, enviarei a gravação de hoje para a polícia para registrar uma queixa por perturbação e invasão. Tenho todas as provas. Pense bem no preço do seu status E. O telefone tocou imediatamente. Era o Bruno. Atendi em silêncio. Lari, por favor. Ele estava em pânico. A mamãe estava de cabeça quente. Não leve a sério. Divórcio, polícia. Se isso chegar na minha empresa, eu sou demitido. Por favor, abre a porta. Vamos conversar. Sua covardia me dá nojo, respondi friamente. Você tem medo de ser demitido, mas não teve medo que sua esposa fosse envenenada? O cronômetro de 24 horas começou. Sem negociação. Lari, não me force a isso. Como vou fazer minha mãe se desculpar? Ela nunca aceitaria essa humilhação. Então nos vemos no tribunal. Adeus. Desliguei. Ele ligou de novo e de novo. Bloqueei o número dele e desliguei meu celular pessoal. Tomei um banho, vesti meu melhor terninho bege, fiz uma maquiagem impecável e passei meu perfume amadeirado. Hoje eu tinha uma reunião com o senhor Matias e o senhor Arruda para defender meu projeto, o projeto pelo qual eu dei meu sangue, suor e lágrimas. Saí de casa de cabeça erguida, o céu de São Paulo estava radiante. O cronômetro de 24 horas estava correndo e eu, Larissa, estava pronta para a batalha final pela minha liberdade e honra. Às 10 da manhã, 1h30 depois do ultimato, o telefone do escritório tocou. A recepcionista, em pânico. Lari, desce aqui. Seu marido está aqui com outra mulher que se diz tia dele. Estão fazendo o maior escândalo, dizendo que você está extorquindo a família. Respirei fundo. Eles realmente não tinham limites. Desci. A cena era patética. Uma mulher espalhafatosa, tia do Bruno, gritava no meio da recepção. Bruno estava atrás dela, de cabeça baixa, como um criminoso. Ao me ver, a tia avançou. Aí tá ela, a mulher interesseira. Roubou 30 mil da família e agora ameaça processar. Que tipo de mulher é você? Ignorei a tia e olhei para o Bruno. Bruno, você tem 28 anos, é gerente de vendas e se rebaixa a isso? Deixa sua mãe e sua tia virem me humilhar no meu trabalho? Você não tem um pingo de vergonha na cara? Bruno gaguejou, vermelho. Foi você que nos ameaçou. A tia veio me defender. Defender você? Eu exigi de volta o meu dinheiro que sua mãe pegou. Isso é extorsão? Sua covardia está em saber que sua mãe está errada, mas não ter coragem de enfrentá-la. Você só quer que eu aguente tudo para você posar de bom filho. Olhei para a tia, para a multidão e de volta para o Bruno. Mostrei meu celular com o cronômetro. Ainda faltam 22 horas. Sem desculpas, sem dinheiro, nos vemos no tribunal e na delegacia. Fim de papo. Segurança, por favor, acompanhe essas 2 pessoas para fora. Virei as costas e fui pro elevador. Ao som dos gritos da tia e dos pedidos de desculpas de Bruno para a administração do prédio. A máscara de covarde dele havia sido rasgada em público por ele mesmo. Às 14, na sala de reuniões, o senhor Arruda entrou. Sério, ouvi que você refez o projeto em 3 dias.
Eu só aceito perfeição. Eu sorri e comecei a apresentação. Eu não remendei, senhor. Eu demoli a frieza para resgatar a alma da casa. Mostrei o novo design 3D, os tons quentes, a madeira, a luz. Eu mantive a lógica, mas adicionei calor. A luz da manhã, através desta cortina de linho, vai tocar o travesseiro onde o senhor Matias me disse que sua esposa gostava de ler. O senhor Arruda se comoveu. Seus olhos ficaram marejados. Minimalismo não significa vazio. Uma casa é para abraçar a alma. Você me entendeu. Ele apertou minha mão. Parabéns. Vamos assinar o contrato. Meu coração explodiu de alegria. Esta não era apenas uma vitória profissional. Era prova de que quando uma mulher é levada ao limite, se ela se agarra ao seu trabalho e à sua essência, ela brilha. Eles poderiam continuar com seu teatro de moralidade covarde. Eu estava avançando. Pronta para o golpe final da justiça para acabar com aquele casamento tóxico. Exatamente às 8h31 da manhã seguinte, o prazo de 24 horas se esgotou. Nenhuma ligação de desculpas, nenhum dinheiro na conta. Eles achavam que meu silêncio era fraqueza. Peguei o telefone e liguei para Camila. O tempo acabou, Cami. Ótimo. Estava esperando por isso. A voz dela era pura eficiência. A petição de divórcio litigioso já foi protocolada e uma notificação extrajudicial com o selo do escritório foi enviada por um oficial de justiça. Exige a devolução dos R$ 30 mil e alerta sobre o processo criminal por invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal. A essa altura, o carteiro já deve estar na porta deles. Prepare-se para o show. Eu sorri aliviada. Obrigada. Bloqueei o número do Bruno. Vamos ver o que eles fazem agora. Às 11, um número desconhecido me ligou. Atendi no viva voz. Lari, sou eu, o Bruno. Pelo amor de Deus, não desliga. Ele estava ofegante, em pânico. A mamãe acabou de me ligar chorando. Chegou um envelope enorme do fórum, com selo vermelho. Os vizinhos estão todos olhando, achando que é a polícia. Ela abriu, viu as palavras processo, prisão, invasão de domicílio. A pressão dela subiu. Meu pai está procurando remédio. É mesmo, respondi calmamente. Então diga a ela para tomar o remédio direitinho. Ela vai precisar de saúde para comparecer ao tribunal. Eu avisei. Lari, já chega. Somos marido e mulher. Como você pode ser tão cruel? A mamãe é idosa. Por que mandar advogado ir para o tribunal? Isso vai manchar meu nome e minha carreira? Eu ri. Um riso cortante. Quando sua mãe me forçou a comer vagem crua, onde você estava? Quando ela tentou arrombar minha casa para jogar minhas coisas na rua, você estava lá, preocupado com o que os vizinhos iam pensar. Quando sua tia gritou e me humilhou na frente da minha empresa inteira, você se preocupou com a minha reputação? Não, porque não era o seu pescoço em jogo. Agora que você vê o selo da justiça, o risco de perder R$ 30 mil e seu precioso cargo de gerente, você vem se arrastando e pedindo desculpas? Ele ficou em silêncio. Depois, implorou. Eu sei que errei. Eu prometo, a mamãe não vai mais se meter. Os R$ 30 mil, eu falo para ela te devolver hoje mesmo. Pede para sua advogada retirar a queixa. Vamos resolver isso entre nós. Na minha família, ninguém nunca foi chamado no tribunal, Lari, por favor. Não, respondi, firme. Resolver entre nós é só uma desculpa para tudo voltar ao normal amanhã. A tradição da sua família é oprimir os outros. Hoje, eu vou criar uma nova tradição para vocês. Pagar pelos seus atos ilegais. Devolver os R$ 30 mil é uma obrigação, não uma condição para eu retirar a queixa. E o pedido de divórcio eu já fiz e não vou retirar. Você enlouqueceu. Você quer destruir minha família, ele gritou, perdendo o controle. O caminho da destruição foi uma escolha de vocês, respondi friamente. Nos vemos na audiência de conciliação. E não se esqueça do dinheiro. Desliguei e bloqueei o número. Uma sensação de alívio e poder me invadiu. O martelo da justiça havia sido batido. Agora, aqueles que antes eram tão arrogantes estavam vivendo em pânico, esperando o dia de serem expostos à luz da lei. Voltei ao meu projeto. Minha vida agora só tinha linhas retas, espaços acolhedores e um futuro brilhante pela frente. 10 dias depois, eu estava na sala de conciliação do fórum. Ao meu lado, Camila, impecável em seu terno preto. Do outro lado, Bruno e Dona Sônia, que entraram parecendo dois fantasmas. A arrogância deu lugar a um semblante abatido e assustado. A juíza tentou uma conciliação. Bruno, quase chorando, implorou. Lari, foi tudo um mal-entendido.
Eu prometo, vamos morar sozinhos. A mamãe não vai mais se meter. Vamos retirar a queixa, pelo amor de Deus. Olhei para ele sem um pingo de pena. Você ainda se preocupa com o que os vizinhos pensam, Bruno? Sua covardia não tem cura. Quando sua mãe me humilhou, quando ela tentou invadir minha casa, você não me protegeu. Agora você quer que eu retire a queixa para proteger sua carreira? Nunca! Dona Sônia tentou o teatro do choro. Eu sou velha, Lari, só queria ensinar. Você vai mesmo mandar sua sogra para a cadeia? Camila interveio, fria como gelo. Senhora, a lei não reconhece ensinar através de envenenamento ou ser idosa, como licença para invadir a casa dos outros. Ela ligou o notebook e mostrou o vídeo da câmera de segurança. O rosto de Dona Sônia ficou branco. O de Bruno, cinza. Isso é uma clara violação do artigo 150 do Código Penal, disse Camila, sem mencionar as ameaças e o assédio moral no trabalho da minha cliente. Se levarmos isso adiante, a senhora não enfrentará apenas uma multa, e seu filho pode perder a carreira. Bruno, em pânico, virou-se para a mãe. Mãe, pelo amor de Deus, faça o que ela quer. Se a polícia se envolver, eu perco tudo. A juíza olhou para mim. Senhorita Larissa, qual é a sua exigência final? Coloquei um documento na mesa. Primeiro, divórcio. Imediato e irrevogável. Segundo, a devolução imediata dos meus R, 30 mil. Terceiro, olhei para Dona Sônia. Os dois devem assinar este pedido de desculpas formal e me pagar uma indenização por danos morais no valor de R$1. Silêncio. Dona Sônia explodiu. R$1? Você está me humilhando? Acha que somos mendigos? Eu sorri. Exatamente. É humilhação. A senhora me forçou a comer veneno para se exibir. Trouxe parentes para me difamar. Acha que pode me pisotear? Eu quero exatamente R$1, porque a honra, a moral e as regras da sua família, para mim, valem menos que um papel de bala. E o tribunal registrará para sempre que o preço de vocês é de R$1. Dona Sônia queria gritar, mas o olhar da juíza a calou. Bruno, destruído, enfiou a caneta na mão da mãe. Assina, mãe! Pelo amor de Deus, assina! Se formos para a polícia, minha vida acaba. Diante da covardia do filho e da frieza da lei, a mulher tirana finalmente desmoronou. Ela transferiu o dinheiro. O ping da notificação no meu celular foi música. Então, com a mão trêmula, ela assinou o pedido de desculpas e jogou uma moeda de R$1, suja e amassada, sobre a mesa. Bruno assinou em seguida. Eu, calmamente, peguei a moeda e guardei na carteira. Peguei a caneta e assinei o acordo de divórcio com uma caligrafia firme e elegante. Terminamos. Levantei-me, agradeci a juíza e saí da sala, de cabeça erguida. Atrás de mim ficaram os soluços de uma mulher derrotada e a ruína de um homem covarde. Tudo havia acabado. O céu lá fora estava azul e ensolarado. E eu sabia que minha vida estava apenas começando. Saindo do fórum, o ar fresco de São Paulo parecia purificador. Camila, ao meu lado, me deu um cutucão. Mandou bem, garota! Foi a audiência mais satisfatória da minha carreira. A cara deles quando você pediu R$1 foi impagável. Eu sorri, olhando para a moeda em minha mão. O preço deles, Cami. Abri meu aplicativo bancário e vi os R, 30 mil na conta. Cami, qual é o número da conta daquele abrigo para mulheres vítimas de violência que seu escritório ajuda? Ela me olhou, surpresa. Lari. Você tem certeza? É o seu dinheiro para recomeçar. Tenho certeza absoluta, respondi, já pronta para transferir. Esse dinheiro foi manchado pela mesquinhez deles. Eu o recuperei pela minha honra, não para usá-lo. Eu tenho minhas mãos, meu cérebro e minha carreira. Eu me sustento, mas lá fora há muitas mulheres engolindo vagens cruas todos os dias, porque não tem para onde ir. Eu quero que este dinheiro lhes dê uma porta de saída. Camila, com os olhos marejados, me ditou o número da conta. Fiz a transferência com a mensagem. Para que minhas irmãs sempre caminhem em direção à luz. Ela me abraçou forte. Naquele momento, meu celular tocou. Era o Sr. Matias. Lari, onde você está? Seus assuntos pessoais estão resolvidos? Resolvidos e encerrados, chefe. Estou oficialmente livre, respondi rindo. Ótimo. Tenho um presente de liberdade para você. O Sr. Arruda acabou de sair daqui. Ele aprovou o orçamento completo do projeto, pagou 50% adiantado e não pediu nenhuma alteração. Ele disse que você não projetou uma casa, mas um espaço de cura. Ele chorou ao ver o render da luz do sol no quarto. Fiquei sem fôlego.
E mais uma coisa, continuou o Sr. Matias. A diretoria decidiu. Vamos inscrever o seu projeto no Prêmio Nacional de Arquitetura este ano. Prepare-se para subir no palco, garota. As lágrimas vieram. Lágrimas de orgulho, de alívio, de triunfo. A carreira que eles tentaram sabotar havia se tornado minha salvação. Minha essência floresceu sobre os escombros da dor. Desliguei o telefone e chamei a Camila para um boteco na esquina. Pedi 2 cervejas geladas e liguei para minha mãe. Acabou, filha? Eles te incomodaram? Acabou, mãe. Eles tiveram que pedir desculpas e me pagar. Hoje à noite eu janto em casa. Estou com saudades da sua comida. Vem, filha. O arroz está no fogo e o amor está na mesa, sempre esperando por você. Desliguei e olhei para o movimento da cidade. Aquele casamento relâmpago se foi, deixando para trás apenas a lembrança de regras podres e pessoas covardes. Minha história é apenas uma entre milhares, mas é a prova de que uma mulher nunca deve se curvar. Ela deve se agarrar à sua dignidade, ao seu trabalho, à sua independência. E quando ela ousa sair da escuridão para defender a si mesma, o amanhecer é sempre espetacular. E hoje o meu amanhecer havia começado.